Nesse vídeo eu separei os 3 melhores fundos que não são tão falados por aí. Vou mostrar todos os pontos positivos e negativos. Não adianta a gente falar aqui de um fundo imobiliário como se ele fosse perfeito. Até porque qualquer investidor precisa olhar para todos os pontos e ver se faz sentido ou não para sua estratégia de investimentos. Por isso que eu sempre falo, nunca saia colocando seu dinheiro em qualquer investimento só porque você viu alguém falando, seja no YouTube ou em qualquer outra plataforma. Analise todos os pontos, porque o que pode ser bom e aceitável para um investidor, pode ser que não seja bom e muito menos aceitável para outro. Sem mais delongas, o primeiro FII que vamos ver aqui nesse vídeo é o BRC11, conhecido como Bradesco Logística, um fundo imobiliário do setor logístico, cujo é um setor que eu gosto bastante, principalmente pelo crescimento do e-commerce e das vendas digitais. As empresas precisam armazenar os seus estoques nos galpões logísticos, então eu acho um setor bem interessante. O dividend yield dos últimos 12 meses do Bradesco foi de 9,12%, o que é um patamar de distribuição bem interessante se a gente comparar com seus pares também de logística. O P sobre VP, que é um indicador que muitos investidores olham, mas que eu particularmente não olho para os FIIs de tijolo, e eu vou explicar no final do vídeo, quando a gente for olhar ali o preço ideal de cada um desses FIIs numa planilha, mas hoje o P sobre VP do Bradesco está em 0,98. Ele não está 100% atualizado aqui nesse site. Então, para quem gosta de olhar esse indicador, hoje está em 0,98, o que poderia indicar um possível desconto em relação ao que ele realmente vale, porque está menor do que 1. Temos que olhar também, né, a localização dos imóveis desse fundo. Conseguimos ver que ele tem uma boa diversificação geográfica, ele não concentra quase todos os seus imóveis em uma só região, ele tem imóveis em São Paulo, Minas, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro e também no Paraná. Só que para termos mais informações, é muito importante que a gente abra o relatório gerencial desse fundo. Descendo um pouco aqui no relatório, conseguimos perceber que recentemente ele fez 2 aquisições, o Bradesco Osasco e o Natura Murici. Ele conseguiu pagar um valor abaixo do laudo de avaliação e o cap rate de aquisição, o que que isso significa? O cap rate basicamente é a soma de todo o fluxo de aluguéis que esse fundo vai receber durante o ano, dividido pelo valor que ele pagou no imóvel. Isso vai ser o retorno que ele vai ter. Só que um cap rate, né, não necessariamente quanto maior, melhor. Por quê? Quanto maior a qualidade do imóvel, quanto melhor for a sua localização, melhor for de fato a sua qualidade, menor o retorno exigido. Então, normalmente, às vezes, um cap rate de um imóvel muito bom, bem localizado, fica na faixa de 6, 7%. No caso do Bradesco, esse cap rate é até um cap rate interessante, de 9,1% e de 8,5%, que daria uma média na aquisição desses dois imóveis de 8,8%. A vacância física hoje do Bradesco está em 6%, o que é um patamar completamente aceitável, tá? Normalmente eu começo a ficar de olho quando começa a ficar acima de 2 dígitos, ou seja, acima de 10% eu já começo ali a olhar, mas abaixo disso é completamente normal, de vez em quando um fundo ele ter sim alguma vacância física, né? Não está totalmente com seus imóveis alugados. E descendo mais um pouco, temos que olhar a composição da receita de locação. Qual o setor dos inquilinos? Hoje, 49% vem de bens de consumo, 35% do e-commerce, varejo, 9% de operador logístico, 8% de indústria. Qual é o risco de crédito dos inquilinos? Isso também é importante, né? A gente não vai querer alugar os nossos imóveis para uma empresa que tem um risco de crédito altíssimo. A chance dela dar ali um calote e ficar inadimplente é grande. 60% dos seus inquilinos hoje possuem uma nota alta de rating, ou seja, possuem um baixo risco de crédito, tá? 18% aqui que provavelmente não possui uma nota de crédito tão alta assim, mas a maior parte do seu portfólio tem um bom rating. A classificação das propriedades, nota muito boa também, ou seja, é um bom imóvel. Isso é muito importante, porque quanto melhor o imóvel, é muito mais fácil para o fundo, caso esse imóvel fique vazio, ele realocar para outro inquilino, tá? Se é um imóvel bem localizado também, isso facilita bastante. Outro ponto importante, a composição da receita. Será que esse fundo depende muito de um só inquilino? A gente consegue perceber que 22% da receita dele depende só da Natura,
15% Mercado Livre, 12% Whirlpool, 11% Grupo Pão de Açúcar, 7% BRF, 5% Magalu e por aí vai. Eu, particularmente, já citei aqui no canal que me incomoda um pouco fundos que têm uma certa concentração de receita. Acima de 20%, quando começa a chegar ali 20%, dependendo de um só inquilino, é um ponto que já começa a me incomodar um pouco. Só que, normalmente, alguns fundos, principalmente de renda urbana, não é o caso do Bresco, tá? Mas normalmente fundos de renda urbana, eles possuem uma certa concentração de receita. E eu, como tenho FIIs de renda urbana, eu aceito porque a maioria dos FIIs de renda urbana possuem essa concentração. Só que no caso do Bresco, ele tem essa concentração in natura, só que temos que olhar também um outro ponto, que é o que a gente vai ver mais aqui embaixo, que é qual tipo de contrato que a Natura tem com o Bresco. Temos também o perfil dos contratos de locação, 62% é do tipo típico, 38% do tipo atípico. O atípico traz para a gente, na maioria das vezes, uma certa segurança, né? Por quê? Quando o inquilino ele quer reincidir ali, acabar com o contrato antes do vencimento, num contrato do perfil atípico, ele precisa arcar com todos os aluguéis remanescentes, e normalmente contratos atípicos possuem uma duração maior. Já os contratos típicos, eles possuem uma duração menor, só que as cláusulas dele ali de rescisão é um pouco mais branda do que o contrato atípico. Isso transforma ele no contrato ruim? Não. Muitas vezes, fundos que possuem contratos típicos, principalmente se ele tem bons imóveis, ele consegue realocar ali com uma certa facilidade. O reajuste dos aluguéis é pelo IPCA, totalmente pelo IPCA. Se olharmos a composição do balanço do fundo de uma forma bem simples, total de ativo, 2 bilhões. Total de passivo, que são suas obrigações, 174 milhões. Conseguimos perceber que a saúde do fundo é completamente tranquila. Olha a diferença do que ele tem de ativo para o que ele tem de passivo. Ele teria um patrimônio líquido de 1,8 bilhão de reais. Isso é uma composição bem tranquila, então a gente não precisa se preocupar porque o fundo ele não está ali com tantas obrigações que acabam comprometendo o resultado e a saúde financeira do fundo. Os relatórios costumam também mostrar a rentabilidade do fundo, comparando com o IFIX, que é o índice que reúne os maiores fundos da nossa bolsa, conseguimos perceber que o BRCA11, incluindo ali os dividendos distribuídos, ele tem uma performance bem melhor do que o IFIX. Isso é um ponto muito importante também, né? Temos que buscar fundos que performam melhor que o índice. Só que é aquilo, né, gente? Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. O investidor precisa sempre estar ali de tempos em tempos analisando para ver se ele continua um bom fundo para que esse resultado continue acontecendo no longo prazo. Alguns minutos atrás a gente falou da Natura, e se olharmos o imóvel dela e as suas características, conseguimos perceber o seguinte: que o tipo de contrato é atípico e o término da locação é só em 2028, daqui 4 anos. E justamente o que a gente mencionou, um contrato atípico tem uma duração maior, e se caso a Natura queira rescindir o contrato antecipadamente, ela vai ter que arcar com todos os aluguéis remanescentes até o término da locação, que seria novembro de 2028. Isso tira o risco dela ficar inadimplente, não arcar com os aluguéis? Não, mas isso traz uma segurança maior. Então, por mais que ele tenha ali uma exposição de 22% in natura, o que para mim, Bruna, seria um ponto um pouco negativo, a gente tem a contraparte de ter também um contrato atípico. Por isso que eu gosto de mostrar todos esses pontos para o investidor ele poder analisar se isso pesa na decisão dele ou não. O próximo fundo imobiliário é o LVBI11, também um FII logístico, porque muitas vezes quando a gente fala de fundos de logística é muito falado HGLG, XPLG, BTLG, muitas vezes até VILG11. Só que o LVB11 é um fundo de logística muito interessante, que está bem redondinho também. O início das suas atividades foi em novembro de 2018, então ele tem um histórico interessante se a gente for comparar com muitos outros fundos imobiliários. Tem muitos outros fundos que são bem mais recentes, então a gente já tem um histórico ali de 6 anos do fundo. A sua taxa de administração é de 1,05% do patrimônio líquido. Lembrando que quanto maior a taxa de administração, maior o impacto no resultado no longo prazo, tá? Então, o ideal é que a gente não fique buscando fundos com uma taxa de administração altíssima. Então, uma taxa de 1% é completamente aceitável, tá? Agora, 1,5%, 2% já é uma taxa bem elevada. O patrimônio líquido do fundo hoje é de 1,9 bilhões, um patrimônio também bem interessante. O P sobre VP do LVBI11 hoje está em 0,91, então para quem considera esse indicador
estaria com um desconto, e uma atitude que o fundo vem tomando há um certo tempo é basicamente zerar a sua alavancagem, ou seja, basicamente ele não ter obrigações. E isso ele fala para a gente aqui no relatório, que referente ao mês caixa de junho, o fundo apresentou um resultado aproximado de 0,61 por cota. Normalmente ele distribui 0,90, mas esse resultado foi impactado de modo não recorrente, em aproximadamente 0,19 centavos por cota, referente ao prêmio de pré-pagamento e diferimento do custo de estruturação da última série da alavancagem que o fundo detinha. Ou seja, ele vem buscando zerar a sua alavancagem, por isso que isso causou um resultado menor. Só que o que ele fez para manter o patamar de distribuição em 0,90? Ele utilizou o caixa do fundo. Só que, como a gente falou, se ele tivesse queimando o caixa porque o fundo não está com tantos inquilinos assim, realmente ali está com a sua receita passando por problemas, é um ponto ruim. Mas nesse caso, foi um impacto de modo não recorrente, porque o fundo está buscando, no caso, zerar a sua alavancagem. E um outro ponto muito interessante, que agora em junho, os imóveis do fundo passaram por uma reavaliação e eles tiveram uma valorização de 9,11%, um resultado bem interessante. A gente já mencionou algumas vezes aqui no canal que normalmente os imóveis dos fundos eles são reavaliados a cada ano, uma vez por ano geralmente. E no caso do LVBI, ele teve uma valorização do seu portfólio em 9,11%. A vacância física do fundo é baixíssima, 0,8%, basicamente zerada, então não é uma dor de cabeça para os cotistas. Ele também mostra para a gente a performance da cota. Ele teve uma performance melhor que o IFIX, melhor que o CDI líquido, ou seja, desconsiderando, né, o imposto de renda do CDI. Ele teve uma performance bem interessante, considerando também os dividendos, tá? Esses resultados que a gente vê aqui não é apenas valorização ou desvalorização da cota. Isso está embutido também a distribuição de dividendos. O patamar de distribuição hoje do LVBI está na casa também dos 9,2%, 9,1%, 9,3%, uma distribuição bem interessante. Indo para a carteira de ativos, conseguimos perceber que a alocação por segmento de locatários é bem diversificada. Temos logística, automobilística, e-commerce, varejo, bebidas, bens de capital. A alocação por inquilino, não temos uma grande concentração de receita em um só. A maior posição hoje fica em Scania, com 15% da receita do fundo. Temos Amazon com 10%, Ambev com 10%, Magazine Luiza, DHL. Então, esse é um ponto que eu acho bem interessante também para esse fundo. Ele não tem aquela concentração em um só inquilino. 62% dos contratos são típicos, 32% atípicos. A maior parte ali dos seus reajustes é feito pelo IPCA, mas também temos uma quantidade significativa, 37% da receita do fundo, corrigida pelo IGPM. O que conseguimos perceber, então, é um fundo que vem fazendo um bom trabalho, vem se estruturando, zerando as suas dívidas, uma boa diversificação geográfica e de inquilinos, não tem taxa de performance, tem apenas a taxa de administração. Já o BRCA11, que eu acabei não mencionando sobre a taxa de administração e sobre a taxa de performance, ele possui a taxa de performance, tá? De 20% que exceder IPCA mais 6%. O que isso significa? Toda vez que o Bradesco ele tiver uma rentabilidade que supere IPCA mais 6, sobre o que exceder será cobrado 20%. E a taxa de administração dele fica ali na faixa também de 1% ao ano. O próximo fundo não vai ser um fundo de tijolo, mas sim um fundo de papel. Dos três fundos que a gente falou aqui no vídeo, eu acredito que esse seja o mais conhecido por muitos investidores, que é o famoso KNCR11. É um fundo imobiliário de papel que não é de base 10, tá? Uma cota dele hoje está custando 105,79. E como ele é uma carteira, e como esse fundo investe diretamente em CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários, a taxa média do fundo, ou seja, qual é a rentabilidade do fundo com a sua carteira de CRIs? É CDI mais 2,48% ao ano. Lembrando que esse rendimento é isento de imposto de renda. Então, você tem o CDI mais 2,48%,
líquido. O patrimônio do líquido hoje é de 7 bilhões de reais, um patrimônio bem significativo. Eu já mencionei aqui no canal que gosto de fundos com patrimônio de no mínimo 500 milhões de reais. Isso ali é um fundo que começa a ser mais interessante. A liquidez média diária, o quanto esse fundo movimenta de dinheiro todos os dias, 13 milhões, essa é a média, uma liquidez bem interessante. Liquidez ali acima de 1 milhão de reais, que começa a ser também uma liquidez aceitável. Todos esses fundos que a gente viu aqui no vídeo possuem patrimônio líquido acima de 500 milhões e liquidez diária acima de 1 milhão de reais. É um fundo que não tem taxa de performance e a taxa de administração fica na mesma faixa dos outros fundos, 1,08% ao ano. Como a gente viu ali no início do relatório, a maior parte da carteira do KNCR11 é indexada ao CDI. Existem fundos que possuem a maior parte da sua carteira indexados à inflação. Isso é muito importante e muito legal se a gente quer ali ter uma proteção pela inflação, mas esse fundo aqui, ele é majoritariamente CDI. Os fundos da Kinea possuem uma ferramenta bem interessante que é a seguinte: só você entrar no Google, digitar KNCR11 e abrir o site da Kinea, descer um pouquinho que você vai entrar aqui nessa página. O fechamento do KNCR11 foi de R$ 104,16. Então, é o que a gente vai digitar aqui. R$ 104,16. O que isso significa? Bom, o valor patrimonial do fundo, ou seja, se a gente pegar o patrimônio do fundo e dividir pela quantidade de cotas, o valor justo seria R$ 101,68. Só que ele está sendo negociado acima do que ele realmente vale. Isso daria uma remuneração ao investidor que comprasse KNCR11 hoje de CDI mais 0,62%, já desconsiderando o impacto da taxa de administração. Então, o que conseguimos perceber? O investidor que compra a cota hoje, a remuneração dele não vai ser CDI mais 2,48%, que é o que rende a carteira. O fato dele ter pago mais caro por esse fundo, a sua remuneração, descontando a taxa de administração, fica em CDI mais 0,62%. Isso é um ponto muito legal, é uma ferramenta muito interessante que eu gosto de utilizar nos fundos da Kinea. Então, quanto menor o valor que você paga aqui, ó, se você hoje estivesse pagando o valor patrimonial do fundo, você vê que você teria aquele retorno de CDI mais 2,50%, livre de imposto de renda. Só que você tem que também tirar o impacto da taxa de administração. Isso daria um retorno de CDI mais 1,42%, líquido de IR. Por isso que para os fundos imobiliários de papel, especificamente eles, o P sobre VP é válido a gente olhar, tá? Porque ele é muito mais certeiro e é muito bom a gente evitar comprar fundos imobiliários de papel muito acima do seu valor patrimonial, porque isso pode impactar o nosso resultado. Agora, fundos de tijolo, como a gente tem essa reavaliação dos imóveis de forma anual, ele fica defasado. Então, muitas vezes você pode estar achando que está comprando o fundo caro, mas na verdade você não está comprando. Voltando aqui para a carteira do KNCR11, alguns pontos importantes que a gente precisa olhar num fundo de papel. Primeiro é a diversificação da sua carteira. Se ele não tem grande parte do seu patrimônio alocado em um só CRI, é muito importante isso. Eu já vi fundos que possuem 8, 9% do seu patrimônio em só um CRI. Isso é uma alocação bem concentrada. No caso aqui do KNCR11, ele tem uma concentração um pouquinho maior nesse CRI aqui, do JHSF Malls, de 5,2%. Eu não gosto muito de fundos que tenham muitos CRIs com 5% da carteira. Esse aqui é apenas um, depois começa a diminuir. 4, 3, 2, a maior parte ali do seu portfólio fica abaixo de 3% do seu patrimônio. Então, é uma carteira bem diversificada, com mais de 60 CRIs ali, ó, 68 CRIs, uma carteira bem diversificada. E outro ponto que também precisamos olhar quando vamos olhar os CRIs, que é o famoso LTV. Isso é um ponto também que muitas pessoas passam batido. A maioria dos FIIs apresentam o LTV junto a essa tabela que a gente acabou de ver. No caso do KNCR11, ele apresenta um pouco mais abaixo. O CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, ele é uma operação de crédito. Então, a gente tem riscos ali, risco de calote, de inadimplência, só que temos garantias por trás dessa operação. E o LTV, ele mostra justamente isso. Ele pega o valor do empréstimo, o valor daquela operação de crédito, dividido pelo valor da garantia.
Então, quanto maior o valor da garantia, menor o LTV. Então, se é um CRI que tem muita garantia, ele acaba sendo um CRI um pouco mais seguro, e isso daria um LTV menor. Quanto maior o LTV, menor as garantias e maior o risco dessa operação em caso de inadimplência do devedor. Então, analisar o LTV dos CRIs dos fundos também é muito importante. Se a maior parte do portfólio dele possui ali LTVs altos, 70, 80, 90% na maior parte da sua carteira, isso acaba trazendo um risco maior. No caso aqui do KNCR11, conseguimos perceber que fica na faixa de 60, 50, 45%, ou seja, quanto menor o LTV, menor. Muito importante a gente também olhar isso porque mede o risco da carteira. Vamos agora para a nossa planilha, que eu já disponibilizei algumas vezes aqui no canal, que ela é válida apenas para FIIs de tijolo. FIIs de papel, eu olho o P sobre VP, mas eu gosto de dar essa planilha como uma forma de você avaliar. Não é uma planilha certeira, tá? Mas você pode utilizá-la como um parâmetro. Bom, vamos lá. Temos alguns tópicos aqui importantes nessa planilha. A primeira coisa que precisamos preencher são com os FIIs, nesse caso eu vou preencher com o LVBI 11 e com o BRCA 11, os dois fundos de tijolo que falamos aqui no vídeo. O segmento é de logística, vou colocar aqui para esses dois fundos. Automaticamente a planilha já preenche com o preço atual de mercado de cada um desses FIIs. A planilha também preenche de forma automática a remuneração do Tesouro IPCA+. Eu já vou explicar o porquê que a gente utiliza o Tesouro IPCA+, nessa comparação. E precisaremos preencher com mais duas informações apenas. A previsão de distribuição de dividendos de cada um desses fundos nos próximos 12 meses, partindo de um cenário de distribuição de 90 centavos por cota do LVBI11 nos próximos 12 meses, teríamos recebido no final de um ano R$ 10,80 por cota. E considerando que o BRCA11 vai manter a sua faixa de distribuição em 0,87%, temos uma previsão de recebimento de R$ 10,44 por cota. E aqui a gente vem para uma parte importante, que é isso que vai editar ali o preço teto desse fundo de acordo com esses parâmetros. Se a gente altera os parâmetros, é alterado o preço teto, ou seja, qual o preço máximo para a gente pagar por esse fundo, para que a gente possa garantir esse resultado. Vamos lá. Quando a gente investe diretamente no Tesouro IPCA+, estamos emprestando nosso dinheiro para o Tesouro Nacional, considerado um investimento com baixíssimo risco de crédito. Hoje, a nossa remuneração, se pegássemos o IPCA com vencimento em 2035, seria de IPCA, que é a inflação, mais 5,83% ao ano. Partindo desse princípio, quando a gente investe em fundos imobiliários de tijolo, a gente pressupõe que os imóveis repassarão a inflação no longo prazo, porque um bom imóvel e bem localizado, ele se valoriza minimamente de acordo com a inflação no longo prazo. Os dividendos dos fundos também tendem a ser reajustados pela inflação, porque os contratos dos imóveis são reajustados pela inflação. Essa é a tendência. Então, a gente parte do princípio que quando a gente investe num fundo imobiliário de tijolo, teremos esse repasse da inflação, que seria o IPCA. Só que você concorda comigo que investir em renda variável em fundo imobiliário possui um risco maior do que investir no Tesouro IPCA+. Se vamos correr mais risco, queremos um retorno maior. Minimamente, então, para eu investir no fundo imobiliário, eu parto do princípio, num FII de tijolo, eu vou querer a inflação, mas no mínimo 5,83%, porque se não for para eu receber isso, eu invisto diretamente no Tesouro IPCA, certo? Então a gente quer a inflação mais 5,83%, o mínimo, mais um prêmio. Por quê? Eu não estou correndo risco ao investir em renda variável, eu quero um prêmio acima disso. E é isso que a gente preenche aqui. Quanto maior o prêmio a gente quiser, menor o preço teto. Só que o número base de prêmio que a maioria das pessoas utilizam quando elas usam essa fórmula é um prêmio de 2%. Só que quanto mais arriscado for o fundo, mais você vai querer ganhar, você vai querer um prêmio maior. Então, você pode colocar aqui 3, no máximo 4%, tá? Então, se for um fundo que você considere muito arriscado, você pode colocar aqui um prêmio de 4%. Agora, um fundo ali meio termo, você pode colocar 3%, e um prêmio ali mais conservador, digamos assim, para fundos que você considera muito bom e muito sólido, você pode colocar um prêmio de 2%. Eu vou utilizar aqui, utilizando o exemplo de um prêmio de 2% e um prêmio de 3% para cada um desses fundos. O LVBI11, se a gente utiliza o prêmio de 2%, o preço teto
dele estaria em 137,93, o que daria uma margem de segurança de 21%. O Bresco estaria com o preço teto em 133,33. Utilizando um prêmio ali maior, o que diminuiria sua margem de segurança e traria uma segurança maior para você, se utilizarmos esse prêmio, conseguimos perceber que o Bresco está quase ali, né, no valor que ele está sendo negociado. O preço teto seria 118,23, ele está sendo negociado em 116,91, e o LVBI11 também estaria com uma margem de segurança maior, 7,84%, preço teto de 122,31, enquanto o preço dele hoje estaria em R$ 113,42. Como eu mencionei, quanto maior o prêmio, maior a sua segurança. Só que se o fundo for muito bom, muito sólido, muito bem gerido, como por exemplo o HGLG11, não adianta a gente colocar aqui um prêmio altíssimo, porque senão a gente nunca vai conseguir comprar o fundo se a gente utilizar essa planilha como parâmetro, nunca como verdade absoluta. Eu gosto de utilizar essa planilha para os meus fins de tijolo, mas como eu falei, normalmente eu uso o balanceamento de carteira, acabo aportando aonde eu estou menos alocada do que eu gostaria, mas de vez em quando eu sempre dou uma olhadinha ali nessa planilha para ter noção da margem de segurança. Se você achou interessante, eu vou deixar essa planilha na descrição. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E só mais uma coisa, se você gostou do vídeo, não custa você deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.